Boa noite, pessoal. Nós terminamos a última aula e deixamos em aberto duas questões. A primeira é: qual que é a vantagem de string ser tipo de referência e não um tipo primitivo dentro da linguagem? E qual que é a desvantagem disso? Na aula de hoje nós vamos responder essas perguntas e avançar um pouco sobre a questão de tipos de referências. Vamos criar um pacote para a aula de hoje. Episódio 13. E mais uma vez vamos copiar as classes da aula anterior. Então vamos começar a aula respondendo de forma direta essa pergunta. A vantagem de você ter string como sendo objeto é a possibilidade de se reutilizar métodos já implementados, métodos úteis já implementados. A desvantagem é a questão de performance. Tendo em vista que se o seu tipo for um tipo de referência, essa referência aponta para um objeto na heap. E se o tipo de referência aponta para o objeto tem que ser instanciado e carregado na memória e criado dentro da heap. Isso afeta a questão de performance. Enquanto que o tipo primitivo, por não ser um objeto, não precisa ser instanciado, consequentemente, eu tenho uma performance melhor. E nós vimos então que nós temos 8 tipos primitivos dentro da linguagem Java, e todos os demais tipos que não são tipos primitivos são chamados tipos de referência. E esse nome pelo fato de ser uma referência para um objeto na heap. E nós vimos isso já até o momento, quando nós pegamos a classe Ocelot, por exemplo, nós podemos ver que nome e sobrenome são do tipo string. String não é tipo primitivo na linguagem, string é um objeto. Sendo um string um objeto, ele precisa ser instanciado na heap. Por conseguinte, ele é um pouco mais lento do que se definisse string se string fosse um tipo primitivo dentro da linguagem, o que não acontece. O que eu gostaria que vocês separassem também é que só de eu olhar na sintaxe da classe string, eu já sei que ela é uma classe. Isso pelo simples fato de toda classe em Java começar com letras maiúsculas. Vocês podem ver, o S aqui é maiúsculo. Diferentemente dos tipos primitivos, conforme eu já tinha mencionado, onde todos os tipos primitivos se iniciam com letras minúsculas. Então vamos até colocar essa observação aqui. Tipos de referência se iniciam com letra maiúscula. Se inicia com letra maiúscula. Ok, eu falei em alto nível aqui. Vamos tentar ilustrar um pouco para vocês essas questões. Suponha, por exemplo, que na minha classe hóspede eu tivesse um tipo primitivo, por exemplo, um double, que é o meu salário. Por salário, pelo fato de salário ser um tipo primitivo, eu não consigo usar o operador ponto para referenciar os métodos previstos no objeto na heap, pois double não é um objeto. Então, eu não consigo usar o operador ponto e esperar que sejam exibidos os métodos possíveis para ser executados em cima dessa variável. Em contrapartida, se eu fizer isso com string, eu vou conseguir, porque string é um objeto. Vou testar aqui para vocês rapidinho. Primeiro vou maximizar. Em aulas posteriores nós vamos refatorar esse código aqui, porque ele já está ficando muito grande. E nós vamos começar a usar algumas técnicas de refactor, mas especificamente o extract method. Então, imagine que eu tenho uma string qualquer. Vou chamar essa string de nome. Não foi um nome muito sugestivo, né? É bem provável, inclusive, que já tenha essa variável definida aqui.
Mas tudo bem, string nome e vamos iniciar essa string. Por exemplo, esse nome vai ser Jair. Pelo fato de string ser um tipo de referência, e eu sei isso porque string é uma classe, começa com S maiúsculo, eu consigo, por exemplo, colocar nome, ponto, e conforme você pode observar, uma série de métodos já implementados pela Oracle da classe string está disponível para mim prontamente. Eu, por exemplo, poderia escolher um método qualquer aqui. Vamos pegar um método qualquer. Por exemplo, eu tenho um método que verifica se a minha string é vazia. Qual que é o último índice de determinado caractere. Qual que é o tamanho da minha string. Eu tenho métodos para todas essas questões. Vamos começar pelo length, por exemplo. O length retorna o tamanho de uma string. E o tipo de retorno é um tipo primitivo int. Então, basicamente, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma variável int, chamar de retorno, igual a nome.length, e exibir essa variável. Retorno R, que é o nome dela. Vamos ver se funciona. Eu vou depurar o código, vou parar naquele exato momento. Então vamos observar. Então vamos capturar o retorno. Vamos passar essa expressão. Capturei aqui o meu retorno. Conforme vocês podem ver, eu ainda não exibi esse valor capturado. E quando eu executar essa próxima linha, ele vai exibir justamente o tamanho da minha string, que são 4 caracteres. Existe uma série de outros métodos que você pode utilizar, mas o que eu gostaria que vocês percebessem é que o fato de string ser um objeto facilita muito a nossa vida, apesar de ser um pouco mais lento do que o tipo primitivo, facilita muito a nossa vida caso a gente queira reutilizar determinados métodos, determinadas operações que já foram implementadas dentro da classe. Vamos testar só mais uma? Nome, ponto, tem replace. Tá, vamos tentar achar algum método interessante aqui. Posso verificar se eu tenho uma substring dentro da string. Eu posso converter para minúsculo, para maiúsculo. Vamos converter tudo para maiúsculo, uma string, que é o toUpperCase. Observe que esse método ele retorna uma string que é a representação da string passada referenciada pelo objeto em letras maiúsculas. Então, já vou mandar exibir de uma vez. O que eu vou tentar exibir é a palavra Jair em maiúsculo. Vamos tirar esse breakpoint aqui. E dessa vez eu não estou capturando o tipo de retorno, eu já estou pegando o tipo de retorno, que é uma string, e jogando para dentro do meu system.out.println. Se tudo funcionou, nós vamos ter que ter o nome Jair em letras maiúsculas. É o que vocês podem ver aqui. Então, como operações com strings são muito usadas no dia a dia dos desenvolvedores, os engenheiros da Sun, na época, optaram por criar a string como sendo uma classe para você poder ter todos esses benefícios de reuso de funções já implementadas. Tem pessoas que são mais puristas, digamos assim, e que às vezes comentam, pô, essa questão de você dizer que Java é uma linguagem 100% orientada a objetos, ela é errada, já que Java possui tipos primitivos. Eu concordo em partes com essa afirmação. Concordo, por exemplo, que Java não é igual ao Smalltalk, que é uma linguagem de tudo realmente é um objeto. Você não tem tipos primitivos, então Smalltalk é uma linguagem 100% orientada a objetos. Mas o fato de Java ter tipos primitivos não quer dizer que Java não seja uma linguagem 100% orientada a objetos. Inclusive, se você preferir, para cada um dos seus tipos primitivos, você tem uma classe correspondente que encapsula esse tipo primitivo caso você queira reaproveitar determinados métodos. Os engenheiros da Sun na época apenas perceberam que incluir tipos primitivos poderia melhorar muito a performance da linguagem. Mas se você quiser, por exemplo, você pode usar as wrapper classes, são as classes empacotadoras que empacotam seus tipos primitivos.
Por exemplo, eu tenho o tipo primitivo int, mas eu tenho a classe integer, que encapsula um tipo primitivo. Por que eu sei que é classe? Começa com letra maiúscula. Então vamos criar um objeto aqui, vou chamar de número, vou chamar new integer. E se vocês olharem pela documentação, eu tenho que passar para o meu integer, uma possibilidade que eu passar no meu construtor é um valor que eu quero encapsular dentro desse meu objeto. Pode ser um valor inteiro qualquer. Vou passar o número 5. Nós já falamos na aula passada, quando você coloca uma constante, ela pode ser de vários tipos inteiros. Ela pode ser um byte, um short, um int e um long. Mas o default em Java é quando você coloca uma constante numérica, que ela é por padrão int. Ah, mas se eu quisesse falar que essa constante é um long, poderia colocar um L aqui na frente. No meu caso aqui vai dar errado porque eu não tenho uma sobrecarga de construtor que recebe um long, e sim uma sobrecarga de construtor que recebe um int. A vantagem de eu usar o objeto integer, em vez de usar um objeto int, um tipo primitivo int, é que eu posso reaproveitar os métodos presentes dentro dessa classe. Por exemplo, se eu quiser converter esse número para binário, por exemplo, ou para hexadecimal, ou para alguma outra coisa, eu consigo normalmente utilizando os métodos presentes no objeto integer. Acho que compensa vocês darem uma pesquisada, dar uma verificada de quais são todos os métodos que você pode reaproveitar dentro, por exemplo, da classe integer. Vocês vão ver que existem diversos métodos, inclusive métodos que fazem conversão do seu objeto integer para um tipo primitivo int. Objetos para reverter, inverter o seu número, para fazer conversões para binário, hexadecimal, octal e diversos outros métodos. Eu vou deixar para vocês aí poderem trabalhar com isso e fazer um teste em alguns determinados métodos. Inclusive, o objeto fornece algumas constantes para a gente. Por exemplo, eu posso usar a constante max value, colocar o min value e exibir qual que é o menor valor possível dentro do objeto do tipo integer. Só efeito de curiosidade, vamos executar essa linha aqui. Está dando um warning aqui. Vou só tirar isso aqui. Vou executar. Só para a gente ver o que acontece se eu fizer isso aqui. Então aqui eu vou capturar o meu objeto. Vocês vão poder ver se eu passar essa linha aqui. Uma coisa que vocês vão poder ver é que número é uma referência. O número está aqui embaixo. Para um objeto na heap do tipo integer, cujo estado atual é o valor 5. Daqui a pouco nós vamos ver que as wrapper classes são objetos imutáveis. Então, na linha de baixo, na hora que eu for executar ela, eu vou ter uma saída possível aqui, está mostrando qual que é o menor valor que eu posso ter para esse objeto do tipo integer. Então, eu posso reaproveitar uma série de constantes, uma série de campos e uma série de métodos já previstos dentro do tipo integer ou de qualquer outro tipo. Em outra aula nós vamos discutir os wrapper classes em mais detalhes, mas um dos principais objetivos dela, além de você reaproveitar os métodos já implementados, é você reutilizar os seus objetos dentro de coleções que não aceitam tipos primitivos, coleções de objetos. Vou parar minha depuração. E para finalizar esta aula, nós só vamos colocar uma observação aqui. Então, na vantagem aqui, por exemplo, podemos reutilizar a variável length, que retorna o tamanho da string. Em outras palavras, não precisamos implementar este algoritmo. Nós continuamos na próxima aula, pessoal. Até lá!